Contudo, eu consigo ter uma visão clara da distribuição dos meus dados quando eu faço assim. Então, ó, claramente eu consigo ver aqui, ó, passando o mouse, que o Rodrigo Fernandes é o que teve o pior lucro e está dentro do segmento pequenas e médias. Então, quando a gente fala de exploração de dados, a forma de exibir o gráfico vai ser muito de acordo com aquilo que você tem como objetivo. Fala galera, Rodrigo aqui com vocês mais uma vez para mais uma aula de Tableau. Hoje, pessoal, a gente vai meio que seguir uma nova maratona, né? A gente fez há alguns dias aí, para quem não confere o canal, tá chegando agora, uma maratona sobre a ferramenta Alteryx para certificação Core da ferramenta. E hoje a gente vai começar uma maratona para a certificação Tableau Specialist. Então vamos entrar um pouco mais a fundo naquilo que é pedido nessa certificação, né? E vamos aprender um pouco mais sobre isso e até adquirir um pouco de experiência, né? Porque essa certificação ela exige no mínimo 3 meses mexendo com a ferramenta, então vamos desenvolver junto comigo aqui no canal alguns projetos, mexendo em algumas coisas que são pedidas para ela, para a gente se preparar, beleza? Para você que está afim desse tipo de conteúdo, já curtiu a proposta do que a gente vai falar, não esquece de deixar seu like aqui embaixo, já se inscrever no canal, porque é muito importante para a gente precisa aí buscar os nossos primeiros 1000 inscritos até o final de dezembro, beleza? Dezembro de 2020, né? Se a gente já passou essa data, você chegou aqui, a gente já tem mais que 1000 inscritos, saiba que foi um prazer ter chegado até aqui e estar com você hoje nesse vídeo. Beleza, gente? Então vamos lá, vamos aprender uma das primeiras partes de exploração de dados da ferramenta, gráficos de barras. Bom, pessoal, então aqui ó, na tela inicial, eu vou lá no lado esquerdo, no canto inferior, vou pegar a nossa super loja, igual eu fiz no último vídeo de Tableau, né? Essa base é uma base, como a gente já bem sabe, né? Uma base de teste que vem meio que pré-instalada quando você coloca o Tableau Desktop na sua máquina, então a gente vai usar ela. Pessoal, para certificação, então nessa maratona agora que a gente vai fazer para a certificação Tableau Specialist e que também vai nos ajudar nos nossos projetos no dia a dia, quando a gente entra na parte de exploração de dados, eu vou até mostrar para vocês, ó, existe um guia, ó, um guia da própria Tableau para o exame, né? E aí dentro desse guia, ó, eles trazem o tipo de certificação, que vai ser para o especialista em Tableau Desktop. O exame ele é destinado para quem já possui noção básica de Tableau Desktop, pelo menos 3 meses de experiência. Então a dica é, assista esses vídeos, vem fazendo esses projetos comigo aqui, depois pratica no seu dia a dia, faça alguma coisa durante uns 2, 3 meses e aí parte para a certificação, tá? Então, dentro disso, ó, é um exame de 60 minutos, com questões múltiplas escolha, tem exercício prático mesmo para fazer, né? Então, tem uma pontuação mínima de 70% para você conseguir ser aprovado, e aí aqui eles trazem um pouco das habilidades que são avaliadas, né? Então, quando a gente fala de habilidades avaliadas, ó, conexão e preparação de dados, a gente já viu isso no vídeo aqui no canal, né? Então, para você que está chegando agora, dá uma assistida no vídeo na parte de conexão e preparação usando o Tableau Desktop, que vocês vão ver muitas das coisas que são pedidas aqui. Depois eles falam da parte de exploração e análise de dados. E é justamente aqui que a gente vai começar hoje, né? No último vídeo de Tableau, a gente viu como criar dimensão, medida, criar grupos, campos calculados, parâmetros. A gente fez uma série de coisas que eu vou até pedir para vocês darem uma olhadinha na playlist, que eu vou deixar linkado aqui em cima, tá? Para vocês acompanharem os outros vídeos. E hoje a gente vai começar a seguir linha a linha desses tópicos de exploração e análise de dados para ajudar você na sua preparação, nessa sua preparação de 3 meses para chegar e ficar pronto para certificação. Mesmo que você não tire a certificação, com certeza após esses 3 meses você vai se sentir muito mais habilitado para usar o Tableau aí no seu dia a dia, tá bom? Então hoje nós vamos falar um pouquinho do criar um gráfico de barras, tá? Então vamos lá, vou fechar aqui esse guia. Voltei para a minha tela do Tableau e a gente vai criar um gráfico de barras. Antes de mais nada, pessoal, ó, aqui no canto superior direito, ó, a gente tem esse botãozinho do Mostre-me, que é aqui que o Tableau ele apresenta para a gente todas as opções de gráficos que ele tem. Ó. Então, se vocês forem passando o mouse, vocês veem as opções. Ó. Reparem que embaixo ele mostra. E o que ele mostra aqui, ó, nesse canto inferior? Ele mostra justamente o que é necessário para criar um gráfico. Se vocês repararem na minha tela, ó, dá para perceber que está tudo meio
sombreado, né? É como se as visualizações não estivessem disponíveis. O Tableau ele só vai trazer as visualizações para a gente quando a gente colocar os requisitos necessários para que essa visualização seja apresentada. Então, o gráfico de barras está aqui, ó. Quando eu coloco ele, para barras horizontais, tente 0 ou mais dimensões, 1 ou mais medidas. Então, ele está te pedindo dimensão e medida para construir. Então, se você não tiver dimensão e medida, você não consegue construir esse tipo de gráfico, tá? Então, temos já uma premissa que precisamos de pelo menos uma dimensão, pelo menos uma medida. Então, para a gente criar essa dimensão, eu vou explicar para vocês um pouco a questão de hierarquia quando a gente fala de dimensões, tá? Então, dimensões e medidas, ó, o Tableau mesmo separa. Isso daqui é uma das coisas que é pedido na prova para você ter a noção, né, do que é uma dimensão, o que é uma medida. Eu já expliquei o que é isso nos vídeos anteriores, então vou te pedir para dar uma olhada nos primeiros vídeos de Tableau aqui do canal, que a gente explica um pouco essas diferenças, tá? Entre o que é uma dimensão e o que é uma medida. Anyway, o Tableau já vai trazer para a gente essa pré-classificação das dimensões aqui em cima e das medidas aqui embaixo, tá? Então, dentro das dimensões, a gente pode criar hierarquia. O que é uma hierarquia? Se vocês separarem, ó, nessa base que a gente tem da Superloja, a gente já tem uma hierarquia, por exemplo, ó, de produto. Como é que eu sei que isso é uma hierarquia? Ele fica como se fosse um organograma à frente do nome do campo, e os demais campos que estão dentro dessa hierarquia, eles ficam meio que posicionados para a direita, como se eles estivessem inseridos dentro do produto. Isso aqui é uma hierarquia de produto que vai mostrar categoria, subcategoria, fabricante e o nome do produto, tá? Como é que a gente cria esse tipo de coisa? Eu vou criar com vocês e vou apresentar no nosso gráfico de barras para vocês verem o que é uma hierarquia, tá? Então, vamos aprender hierarquia. Eu venho aqui num campo, então, ó, eu vou criar uma hierarquia do cliente, tá? Então, aqui eu tenho uma pasta, né? Uma pasta cliente que eu criei para organizar. Para vocês que querem saber como faz isso, dá uma olhadinha no vídeo anterior aqui do canal, que eu explico um pouco sobre isso. Não deixe de iniciar seu projeto Tableau sem essas dicas, esse é o título do vídeo, então dá uma olhada lá. Então, aqui temos essa pasta, mas eu vou criar uma hierarquia que vai ter o cliente e o segmento. Então, eu vou em cima do primeiro campo, que eu quero criar a hierarquia, que é o nome do cliente. Clico com o meu botão direito, e aí eu tenho aqui, ó, uma opção escrita hierarquia. Nessa opção, eu clico aqui em criar hierarquia, e aí ele fala qual é o nome da hierarquia que você vai criar. Eu vou criar a hierarquia cliente. Dou um botão OK. Essa hierarquia foi criada, ó, reparem aqui. A hierarquia chama cliente, dentro dela tem o campo nome do cliente. Mas eu quero inserir dentro dessa hierarquia também o segmento. Como é que eu faço isso? Pego o campo segmento que está aqui, ó, pego esse campo segmento e meio que arrasto ele aqui, ó, dentro do espacinho de cliente. Pronto, eu já inseri ele na hierarquia. Então, eu já tenho segmento e nome de cliente dentro da hierarquia. Eu quero que venha primeiro o nome do cliente e depois o segmento na hierarquia. Mudei a ordem. Basta eu clicar e arrastar. O Tableau, basicamente, ele é total drag and drop, né? Então, cliquei, arrastei, criei a ordem aqui, tá? Então, eu vou deixar a ordem segmento primeiro, depois o nome do cliente. Beleza, tenho essa hierarquia. Essa hierarquia é o que eu vou analisar. Quando a gente fala de gráfico de barras, a gente tem basicamente duas posições que a gente pode usar num gráfico de barras, né? A gente tem as barras verticais e a gente vai ter também as barras horizontais, né? Qual é a diferença entre uma e outra? Basicamente, a forma de visualizar. Qual é a vantagem, por exemplo, de um gráfico de barras horizontal? Geralmente, ele é melhor de apresentar os dados, porque o gráfico de barras horizontal, ele vai trazer as informações meio que na ordem que os nossos olhos leem. Então, quando você olha uma barra horizontal, ela fica menos agressiva ao seu olhar, você consegue analisar as barras. Então, horizontais, elas conversam mais com o nosso modo de leitura. Porém, hoje a gente já tem muitas pessoas trabalhando no mundo do Analytics, muita gente lidando com banco de dados todos os dias. E quando a gente trabalha com muito banco de dados e muito Analytics, a gente vai se acostumando
a analisar os campos de forma vertical, porque a gente analisa colunas, né? Então, cada campo está numa coluna, então a gente aprende a fazer uma leitura verticalizada. Neste caso, o gráfico de barras vertical vai parecer mais agradável a alguém que está acostumado a esse tipo de dinâmica no seu dia a dia. Imagina, por exemplo, que você vai gerar um relatório para sua área jurídica aí na empresa, né? O pessoal que trabalha na área jurídica, eles estão acostumados ao quê? A ler contratos, ler aditivos, ler propostas, então ler livros. Então eles estão muito acostumados a uma leitura tradicional, aquela leitura horizontalizada, né? Então eles não estão acostumados a uma leitura vertical como alguém que mexe com banco de dados. Neste caso, um gráfico de barras horizontal vai conversar muito mais com o estilo de leitura dessa pessoa do que um gráfico de barras vertical, que talvez conversaria com alguém que é mais análise de dados, banco de dados, que está acostumado a ver campos como colunas. Tudo bem? Então, essas são as diferenças entre o gráfico de barras horizontal e vertical. Fica aqui uma dica para você, quando você estiver construindo o seu relatório, buscar entender o seu público-alvo. Porque se você buscar entender ele e a forma dele de ler dados, você vai conseguir construir algo que faz muito mais sentido para a realidade daquela pessoa. Tá? Então, aqui, ó, voltamos no nosso painel. A gente vai pegar o cliente, eu vou criar um gráfico horizontal, que é algo que, para mim, no meu entendimento, ele é mais fácil de ser lido. Então, eu vou seguir nessa linha. Para isso, eu preciso ter a minha hierarquia cliente, ó, como linha. Então, eu vou jogar a minha hierarquia cliente aqui como linha. Se vocês separarem, ele fica escrito segmento. Por quê? Quando você clica no mais aqui, ó, toda vez que você tem uma hierarquia, quando você traz ela aqui, o Tableau habilita esse botãozinho de mais. Então, quando eu clico nele, ó, eu abro a visão, ó, segmento, nome do cliente. Se eu clicar nele de novo, eu diminuo. Só que aqui ele está numa visão tabela. Ó, se vocês separarem no Mostre-me, a gente está usando um gráfico de tabela. Para que eu consiga usar o meu gráfico de barras, eu preciso pegar uma medida. Então, eu vou pegar, por exemplo, a medida lucro. Vou trazer ela aqui e vou jogar ela em colunas. Ó, quando eu jogo ela em colunas, eu tenho o gráfico de barras. Então, imaginem que aqui a gente tem uma coluna, que é a coluna de lucro, soma do lucro, e aqui eu tenho a minha dimensão, que é a dimensão hierarquia cliente, né? Então, eu posso ver por segmento a coluna, ou eu posso ver por nome do cliente. Então, eu vejo o segmento grandes empresas, esses são os clientes dela, ó. Então, se eu vou descendo, vocês vão ver que ele vai, daqui a pouco ele muda o nosso segmento. Ó. Então, ele me traz todos os clientes dentro do segmento grandes empresas, depois ele abre pequenas e médias e vai me trazer todos. E aqui a barra de lucro, né? Quando a gente tem para a esquerda, significa lucro negativo. Quando a gente tem para a direita, lucro positivo. Beleza? Então, aqui, esse mais e menos, ele funciona tanto aqui em cima, ó, como eu cliquei aqui, quanto, se você der 2 cliques, ele abre essa edição, tá? Eu vou mostrar para vocês o que eu fiz, ó. Funciona tanto aqui quanto aqui, ó. Se você passa o mouse em cima do gráfico, ele bota um botãozinho de mais aqui, ó, o Tableau. E esse botãozinho de mais te faz abrir também a segmentação que você criou, e depois você tem um botão de menos para tirar ela, tá bom? Aqui, ó, na visualização, gente, já que é a primeira visualização que a gente está construindo junto, a gente tem aqui, por exemplo, o título da planilha, né? Ele está me trazendo o título da planilha aqui. Se eu quisesse remover esse título, aqui na parte superior direita, a gente tem algumas opções de edições rápidas que o Tableau nos permite fazer. Então, se eu vier aqui, ó, do lado do que está padrão e clicar nessa setinha, ele vai me mostrar algumas coisas do meu visual. Tudo que está com a flag é o que ele está exibindo por default, e se eu tirar a flag, ele tira, né? Então, por exemplo, se eu vier aqui, ó, cliquei aqui e cliquei nesse flag, eu tirei o título. Agora eu não tenho mais o título da planilha apresentado. Existem outras formas de fazer, clicando com o botão direito em cima do título, ele mostra uma opção de ocultar título, mas eu estou mostrando para vocês a opção mais simples no meu modo de desenvolver aqui no Tableau, tá bom? Então, eu clico aqui e eu consigo remover. Depois eu mostro algumas coisas que a gente consegue tirar aqui também, que é bem legal. Então, ele está me trazendo essa visão. Se eu quisesse, ó, por exemplo, quando eu amplio segmento para nome do cliente, eu tenho muito mais que uma tela comporta, né? Certo? Então, eu tenho muito mais colunas do que uma tela comporta. Então, se eu vier aqui em cima onde está escrito padrão,
clicar aqui para baixo, colocar assim, ajustar a altura, no caso, né, porque eu tenho o quê? Uma altura que não está cabendo na tela. Quando eu clico ajustar a altura, ó, ele cria a visão e aí ele deixa tudo numa tela só. Então eu começo a ver, eu consigo ver toda a distribuição dos meus dados numa tela única, tá? Parece mais difícil de enxergar quando você quer fazer uma análise individualizada, e é verdade, do que quando você coloca o padrão, né? Que fica mais fácil de entender a Alice Ribeiro, por exemplo, os resultados dela, né? Do que quando eu coloco ajustar a altura. Contudo, eu consigo ter uma visão clara da distribuição dos meus dados quando eu faço assim. Então, ó, claramente eu consigo ver aqui, ó, passando o mouse, que o Rodrigo Fernandes é o que teve o pior lucro e está dentro do segmento pequenas e médias. Então, quando a gente fala de exploração de dados, a forma de exibir o gráfico vai ser muito de acordo com aquilo que você tem como objetivo. Tá? Então, se meu objetivo é entender em linhas gerais como é que está a minha distribuição, vendo no menor nível por cliente, eu crio uma visão ajustada à altura e aí eu passo o mouse nos outliers. Outliers é o que a gente chama daqueles que ficam fora da média, né? Do que é o padrão, né? Então a gente dá para perceber um padrão aqui. Claramente a gente percebe que os clientes em linhas gerais trazem muito mais lucro do que prejuízo. Bom para nossa empresa, né? Que é uma empresa que está dando lucro, não está dando prejuízo. Mas eu tenho claramente aqui umas visões de outlier que elas são fáceis de identificar quando eu passo o mouse. E eu já consigo ver também qual segmento que esses outliers estão. Então, se eu bater o olho aqui, ó, e quiser falar um top 3 de prejuízo, eu sei que pequenas e médias empresas eu tenho um cliente, Rodrigo Fernandes, tem alguém com meu nome dando maior prejuízo. Aí o top 2 eu tenho aqui em grandes empresas, ó, então se eu vier com o mouse eu vejo que é o Pedro Martins. Depois eu tenho uma outra pessoa aqui, ó, que me dá prejuízo, que é o Caio Souza. Então são os top 3. Aí depois eu tenho um top 4, só na quarta posição é que eu vou ter alguém de varejo. Então varejo, obviamente, é o que está trazendo menos prejuízo para a nossa empresa. Pelo menos os outliers, né? Então essas são as análises que a gente consegue fazer, tá? Eu vou voltar aqui para a opção padrão para mostrar para vocês como é que eu inverteria, né? Então, se eu quisesse inverter, basta eu pegar e fazer assim, ó, eu jogo segmento em coluna, ó, cliquei e arrastei e jogo o lucro em linha. Pronto, agora eu tenho um gráfico de barras vertical, tá? Então, alguém aí pode estar olhando agora e falando, nossa, muito mais fácil de ver assim do que da outra forma. Você é uma pessoa que tem um olhar de leitura muito mais para banco de dados, uma visão de colunas, de campos, do que a visão horizontal, que é uma leitura de livro, do dia a dia, de contratos, enfim, aquela leitura nossa tradicional, tá? Então, uma outra coisa que a gente pode fazer aqui é o tamanho, né? Quando eu olho, para ampliar, gente, a mesma coisa. Ó, se eu passo o mouse, né, nos meus rótulos aqui, nos títulos, né, dos eixos aqui, ó, nas categorias dos eixos, desculpa, eu tenho o botão de mais, eu clico nele, cliquei nele, abri por cliente, tá? E aí, igualmente, só que agora como eu tenho, igualmente, eu tenho aquela questão da altura, só que aqui, em vez de ser altura, é largura, né? Então, eu tenho aqui, ó, a largura do meu gráfico está muito maior que uma tela, então eu posso vir aqui e ao invés de falar ajustar a largura, a altura, como eu fiz da outra vez, agora eu quero ajustar a largura. Pronto. Tem a mesma distribuição, agora de uma forma horizontalizada, né? O ajuste foi feito em largura e não em altura. Beleza? Voltei para o padrão, tirei aqui a minha hierarquia, tá? Que é a hierarquia do cliente, tirei um nível, deixei só segmento. Se eu quisesse aumentar aqui, para ficar mais fácil de ver, ó, porque aqui está muito pequeno, né? Ele está cortando, ó. Basta eu vir aqui e passar o mouse, ele me abre essa opção aqui, ó, de abrir mais a minha barra. Pronto, aí eu consigo abrir mais a minha barra e aí eu vou conseguir enxergar melhor os meus dados, tá vendo? Então você consegue engrossar, isso não significa que eu vou ter problema quando eu abrir por cliente, né? Quando eu faço por cliente, ele volta a mostrar como estava. Ali, o que o Tableau vai fazer? Ele vai sempre te dar a opção de esticar para você deixar melhor enquadrado a sua tela, a sua planilha, né? Que é essa aqui que você está editando. O Mostre-me, se eu clicar aqui mais uma vez em cima dele, eu oculto para enxergar melhor. E aí aqui, eu posso tirar o menos e agora eu consigo enxergar melhor aqui os meus dados, tá bom? Fizemos isso. Agora vamos fazer algumas configurações nesse gráfico de barras, tá? Vou ensinar vocês aqui como é que a gente mexe na cor, na grossura das
Ali, aquilo que a gente fez com o mouse, passando o mouse aqui na lateral, ó, quando ele habilitou, eu estou fazendo o ajuste deste gráfico, né, para ele caber na tela inteira quando eu estou fazendo por coluna. Mas eu tenho um espaçamento entre as colunas que eu poderia remover. Então, para isso, a gente vai começar a mexer nessa parte de marcas, tá? Quando eu venho aqui nas marcas, ó, a primeira opção que eu tenho, cor. Se eu clicar em cor, eu mudo a cor das minhas barras, ó. Você pode fazer tanto essas que o Tableau já traz no default, quanto clicar no mais cores e aí é aquele padrão, você personaliza, né? Então, se você tiver o código, o RGB, né? Você coloca ele aqui, o vermelho, verde ou azul, a quantidade de vermelho, verde e azul na sua cor, coloca esse código aqui e ele vai criar a cor. Ou se você tiver já o código HTML da cor, você põe ela aqui, ele também vai trazer a cor automaticamente, tá? Se não, você pode vir aqui e escolher, né? Então, por exemplo, vou deixar verde, vou deixar azul, vou deixar mais claro. Então, eu consigo um azul mais claro ou cinza. Então, por aqui eu consigo mudar as cores das minhas 3 colunas, tá? Então, essa é uma configuração da cor de todas as colunas. Depois a gente vai mexer um pouquinho mais nisso. Se eu quiser mexer no tamanho, ó, clico aqui no tamanho. Quando eu tiro, ó, eu afino as minhas colunas ou junto elas, tá vendo? Então, você tem essa opção também. Ó, eu gosto de fazer geralmente isso aqui, ó. Vou inverter de novo, tá, gente? Vou ensinar aqui em cima. Quero voltar para a horizontal. Em vez de fazer aquilo que a gente fez, de arrastar e soltar aqui, eu posso vir aqui em cima, ó. O Tableau ele me traz essa opção, ó, alternar linhas e colunas, tá vendo? Ou você dá o Ctrl W no seu teclado, ou você clica aqui, ó, aqui em cima, e ele inverte, ó. O segmento estava em coluna, foi para a linha, e o soma lucro estava em linha, foi para a coluna. Pronto, criei a minha visão maior aqui, criei a minha visão invertida e criei meu gráfico de barras horizontal. Vem aqui no tamanho, ó, junto elas, eu meio que elimino, ó, fica tudo juntinho. E aí se eu abrir por cliente, olha que legal que fica. Você consegue ver ele ficar um visual mais interessante, né, sem o espaçamento. Mais interessante, muito relativo, né? Se você aí do outro lado acha que é menos interessante, você vem aqui no tamanho e tira a grossura da sua coluna, você que determina, tá? Então, esse tamanho serve para isso também. Tem uma outra configuração que a gente consegue fazer. Vou vir aqui, vou voltar como estava. Ó, ele desfez aquela formatação que eu tinha feito, né? Então, eu posso voltar aqui e fazer de novo. A gente tem a opção do rótulo. Quando você clica no rótulo, o que ele vai fazer? O rótulo são os valores que ele vai exibir aqui em cima, tá? Então, quando você estiver usando o seu gráfico no dashboard, os rótulos vão aparecer. E aqui você poderia mudar a fonte, as cores desses rótulos, tá? Eu não vou mexer nisso agora. Você aproveite seu projeto e explore um pouco mais rótulo. Mas o rótulo são aqueles valores que ele vai exibir aqui em cima das suas barras, tá bom? E aí a gente tem detalhes e dica de ferramenta. Para ensinar isso aqui, eu vou mostrar para vocês de uma outra forma. Então, imaginem que eu tenho a soma do lucro, mas eu queria que as cores agora não fosse uma cor padrão. Eu quero que o Tableau ele faça assim, ó, quanto menor o lucro, uma cor, quanto maior o lucro, uma cor mais forte. Se eu quiser fazer isso, eu venho aqui do lado, na seleção de dimensões e medidas, pego a medida que eu quero que ele considere para pintar as colunas, e aí eu poder usar uma outra medida. Então, por exemplo, ó, eu vou usar margem de lucro, tá? Quanto menor for a margem de lucro do segmento ou do cliente, mais claro vai ficar a cor. E quanto maior a margem de lucro, mais escura ficará a cor. Então, eu venho aqui, ó, pego margem de lucro, arrasto na cor e solto. Quando eu faço isso, ó, o Tableau automaticamente ele já criou uma segmentação de cor, tá? Então, ele deixou azul mais escuro menor, aí ele deixou um azul, ó, quanto menor, aliás, o que ele fez, ó? Quanto menor a margem de lucro mais claro, quanto maior a margem de lucro mais escuro. Ele já traz aqui do lado, ó, as diferenças de cores, tá vendo? Grandes empresas, apesar de ter um lucro maior que pequenas e médias, ele tem uma margem menor. Olha que interessante, ele tem um lucro maior, mas a margem é menor. Por quê? Porque tirando todas as despesas
né? Entre o lucro, o pagamento de imposto, o resultado final, ele me deixa mais de quem me deixa mais dinheiro no caixa, pequenas e médias. Grandes empresas ele tem mais lucro em termos de valor, mas percentualmente no bolso da empresa ele deixa menos, tá? Então você consegue ver essa visão de cor por um outro conceito. Então aqui por margem. Se eu não quisesse por margem, eu tiro ela aqui, ó, para tirar eu pego, jogo aqui para baixo, removi. Pego o lucro e jogo o lucro na cor agora. Agora eu estou vendo por lucro. Ó. Quanto menor o lucro, mais claro. Quanto maior o lucro, mais escuro. E aí, se vocês olharem para mim e falar assim, ah, Rodrigo, mas eu queria mudar as cores, eu não queria deixar em azul. Como é que eu faço? Basta eu vir aqui, ó, do lado direito, onde ele criou esse rótulozinho, para a gente ver qual é o menor lucro e o maior lucro, né? A menor soma e a maior soma, e a escala de cores. Clicar nessa seta para baixo e vir aqui em editar cores. Quando eu faço isso, ele me abre, ó, as opções. Aí ele está trazendo aqui, ó, paleta automático. Se eu quiser, eu mudo. Ó. Ah, eu quero uma escala de verde. Ah, eu quero uma escala de divergência laranja e azul. Olha que interessante. Aí ele me traz as duas cores, tá vendo? Ele me dá dois quadrinhos aqui, ó. Um para a ponta esquerda e um para a ponta direita. Por uma divergência que eu escolhi. Aí se eu quiser mudar, eu clico aqui e falo assim, ó, o menor vai ser vermelho. E o maior vai ser verde. Dou um OK. E aí eu venho aqui e aplico. Quando eu faço isso, eu mudei a minha regra de cores. Ó. Então, quanto menor a soma de lucro, mais vermelho. E quanto maior a soma de lucro, mais verde. Agora eu venho aqui, abro ele por cliente. Ó, e aí eu tenho essa visão. Ó. Cinza é meio neutro, né, o meio do caminho. Os verdes, ó que legal, a gente consegue ver facinho. Ó, tudo que está para baixo de zero ficou vermelho agora na visão, tá vendo? Ah, mas e essa ordem? Ó, tá muito distribuído, né? Eu queria deixar uma ordem assim. Ver os menores valores primeiro e os maiores depois. Basta você vir aqui em cima, ó. Em cima do rótulo que você quer mexer, né? O lucro. Eu sempre vou ter essa setinha, ó. Se eu clico nela, vamos ver que é uma setinha pequenininha, ó. Eu ponho a visão do maior para o menor, do menor para o maior ou padrão. Eu posso fazer isso por aqui ou eu faço aqui em cima também. Ó. Lembra aqueles caminhos fáceis, aqueles atalhos? Ó? Do menor para o maior, do maior para o menor aqui do lado. A única coisa é que aqui eu não consigo voltar no estado padrão, né? Então, para voltar no estado padrão, eu tenho que vir aqui no gráfico mesmo e dar 2 cliques e aí ele volta. Beleza? Então, é para isso que servem as cores, tá, gente? A gente consegue usar a cor tanto criando uma cor default, como eu ensinei vocês anteriormente, ou arrastando um campo aqui e usando esse campo para colorir numa escala de cores. Outra coisa que a gente poderia fazer é, se eu não quisesse fazer por cor, eu poderia fazer o seguinte, ó. Eu vou deixar a grossura da minha coluna maior ou menor de acordo com o volume de lucro. Então, eu pego o campo lucro e jogo nessa marca tamanho. Olha que interessante, ó. Quanto menor o lucro, mais fina a coluna. Quanto maior o lucro, mais grossa a coluna. Então, fiz isso, ele me traz aqui do lado a escala. Ó. As colunas mais finas estão com 432 mil, a mais grossa, 1.205. Se eu abrir por cliente, essa visão também se aplica. Reparem, tem colunas mais grossas e colunas mais finas. Ó. Se eu deixar do maior para o menor, conforme eu vou andando, eu vou vendo as minhas colunas se afinando. Olha só o meu maior prejuízo aqui. Ó. Bem fininha, tá vendo? Aí começa o outro segmento. Aí eu vou até a mais fininha, depois começa o outro. Aí eu vou até a mais fininha. Por quê? Porque ele deixou a grossura, o tamanho da coluna, de acordo com o campo soma de lucro. E você poderia falar, então tá, o soma de lucro vai ser por tamanho e a margem de lucro vai ser cor. Ó. Você junta duas coisas. Pronto, ó. Quanto maior a margem, mais azul. Quanto menor a margem, mais vermelho. Poderia editar as cores aqui. Mas aí eu consigo ver, ó. A grossura da coluna tem a ver com a soma do lucro e a cor com a margem de lucro que aquele cliente me traz. Tá? Então, você juntou duas coisas, duas marcas em uma única visão. Tá bom? Então, a gente consegue trabalhar desta forma, tá, pessoal? Você consegue juntar duas marcas em um só, tá? Tanto cor quanto tamanho. Beleza? E aí, aquela coisa que eu ia falar para vocês, né? Do dica de ferramenta, né? Para que serve a dica de ferramenta? Dica de ferramenta, ó, é quando você passa o mouse
e ele traz essas informações. Ó. Então, ó, passei o mouse, ele está me dizendo que é a Agatha do segmento de grandes empresas que teve o lucro de 11 mil. E eu vou passando o mouse, ele vai mostrando de todos, ó. Todos os registros, tá? Se eu clicar aqui no campinho dica de ferramenta, o Tableau ele abre para a gente esse pop-up aqui, ó, onde eu consigo editar. Então, em vez dele falar que é nome do cliente, quando eu passar o mouse, ele vai falar cliente, ó. Então, eu edito antes dos 2 pontos. O que está aqui entre esses dois, entre essa setinha de menor e maior, o que está entre isso, esse nome aqui, é o campo que ele está trazendo, tá? Então, ele está trazendo o campo nome do cliente, o segmento e a soma do lucro, tá? E aqui você tem, ó, responsivo. O que é mostrar a dica de ferramentas responsivo? O que é o responsivo? É essa forma que eu mostrei para vocês. Você vai passando o mouse e o Tableau vai trazendo os dados. Se você quiser em foco, o que acontece? Ele só mostra a dica de ferramenta quando você para o mouse no dado. Então, eu vou colocar aqui em foco para vocês verem. Em foco, mudei aqui para cliente, tá? Para a dica não ficar mostrando mais o nome do cliente. Reparem, ó, se eu passo o mouse rápido, ó, ele não vai me mostrando a dica de ferramenta. Parei em um, mostrou. Bruno Almeida, grandes empresas. Parei em outro, mostrou. Passando rápido, não mostra. Reparem que a dica agora, ó lá, ó, cliente, segmento e lucro, estão vendo? Se eu vier aqui na dica agora e mudar, ó, não é em foco, é responsivo. E aqui vai ser o nome cliente. Quando eu passo o mouse agora é nome cliente. E olha só, eu posso até passar rápido que ele mostra a dica de ferramenta de todos os registros. Essa é a diferença do responsivo e do em foco. Beleza, pessoal? Se eu quisesse inserir mais algum campo nessa dica de ferramenta, eu posso inserir. Então, eu pego a margem de lucro, ó, arrasto ela aqui na marca dica de ferramenta e solto. Ela aqui na frente, ó, ela fica como se fosse esse balãozinho de conversa, significa que é dica de ferramenta. Mas temos um problema, né? Eu passei o mouse e ela não está aparecendo. Por quê? O Tableau está respeitando a última configuração que a gente fez na dica de ferramenta. Então, eu vou precisar vir aqui na dica, clicar no botãozinho restaurar. Quando eu clico no botãozinho restaurar, ele vai considerar esse campo na dica agora. Ó. Eu passo o mouse e agora eu tenho a margem de lucro. Aí, se eu quisesse agora editar, eu venho aqui, ó, onde está o nome do cliente. Eu vou pôr cliente e agora eu vejo o campo margem de lucro aqui, tá? Eu vou lá e dou um OK, pronto. O Tableau está me mostrando agora cliente, segmento e margem de lucro. Beleza? Ah, e a margem de lucro vai também colorir. Beleza. Então, agora eu tenho margem de lucro colorindo. Quanto mais vermelho, pior a margem. Quanto mais azul, melhor a margem. E, além de tudo, eu passo o mouse e a dica de ferramenta me mostra, tá? Quero o gráfico de barras vertical, então, resumindo. Deixo desta forma, com as minhas dimensões em colunas e as minhas medidas em linhas. Se eu quiser inverter, eu clico aqui. Quando eu inverto, eu vejo esse gráfico de barras horizontal, tá bom? Então, aprendemos como criar uma hierarquia, como usar cor, tamanho, rótulo, dica de ferramenta, como mudar, editar as cores e aqui algumas manhas, né? Alguns atalhos de tirar título, ajustar a altura, ajustar a largura, e aí inverter colunas e linhas e a classificação, né? Do maior para o menor, do menor para o maior ou formato padrão. Bom, pessoal, então essa foi a configuração do gráfico de barras no Tableau, né? Aprendemos aí a fazer vertical, horizontal, espero que vocês tenham gostado. Não esquece, você que está chegando a primeira vez, de dar uma olhadinha nos outros 2 vídeos aqui com algumas dicas de como se preparar para chegar nesse momento, como modelar dados no Tableau, que a gente já ensinou. Tem uns vídeos anteriores aqui no canal ensinando isso, beleza? Vai lá, dá uma conferida, gostou, curtiu? Deixa o like, compartilha esse conteúdo com quem você achar interessante e nos vemos em breve, beleza? Valeu, galera, até a próxima, tchau, tchau!